Ok, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas. Rodrigo, vocês estão ouvindo? Está aberto meu microfone? Sim. Sim. Ok, obrigado. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar que a FenaBrave Santa Catarina está promovendo em conjunto com a Martinelli Auditores para tratar da diferença na base de cálculo do ICMS-ST. Me chamo André Andreasa, sou diretor executivo da FenaBrave e do Sincodiv em Santa Catarina e responsável por este assunto no âmbito das concessionárias associadas de nosso estado. Durante esta apresentação, os microfones de todos os participantes serão desligados para termos uma melhor experiência. Solicitamos também que desliguem os seus vídeos. As ferramentas de vídeos podem ter algum delay quando muitas câmeras estão ligadas. Por favor. A FenaBrave Santa Catarina tem como propósito levar soluções para a sua concessionária. E hoje você vai conhecer mais uma delas. Você vai saber como fazer o levantamento de valores para ressarcimento, restituição e complemento do ICMS e substituição tributária, desde o levantamento até a habilitação junto à Secretaria da Fazenda. E por que estamos todos aqui hoje? Desde que saiu o decreto 1818, em 2018, e as suas regulamentações, muitas dúvidas surgiram sobre o correto preenchimento da DRC-ST, o demonstrativo para apuração mensal do ressarcimento, da restituição e da complementação do ICMS-ST. E problemas começaram a acontecer quando do envio desse demonstrativo para a habilitação dos créditos. Foi quando, então, muitas concessionárias nos procuraram para, em conjunto, encontrarmos uma solução. Fizemos audiências com o secretário de Estado da Fazenda e com o diretor da Administração Tributária, representando todos os concessionários associados, para elucidação de dúvidas e o fornecimento de sugestões, algumas delas acatadas. Foi quando, então, muitas concessionárias nos procuraram para... Desculpe, mas os problemas continuaram em função da dificuldade do levantamento das informações necessárias para o correto preenchimento da DRC-ST. Foi então que firmamos parceria com a Martinelli Auditores, empresa especializada neste assunto, desde a etapa de levantamento das informações até a habilitação dos créditos levantados junto à Secretaria da Fazenda e que fará a apresentação hoje. Durante a apresentação, as perguntas devem ser feitas pelo chat. Solicitamos que você indique o seu e-mail ou o seu telefone para que, após o webinar, a equipe especializada da Martinelli possa entrar em contato para responder. Isto em função de que, em cada empresa, tem as suas peculiaridades. E para apresentar esta solução para os concessionários associados, teremos hoje a presença de especialistas neste assunto. Inicialmente, gostaria de passar a palavra para o Rodrigo de Lima, sócio-diretor da Martinelli Auditores, responsável pela área tributária, que, na sequência, apresentará o senhor Juliano Pangratz e a senhora Juliana Gettman, para nos mostrar como podemos desembrulhar este pacote. Rodrigo, por favor. Boa tarde a todos. Todos escutando bem? Sim, perfeito. Então, inicialmente, a gente agradece a participação de todos. A gente sabe que o momento de pandemia gera bastante demanda para a administração como um todo e também para a área contábil também. Então, nosso objetivo aqui que vai se apresentar inicialmente, então, eu me chamo Rodrigo, sou sócio responsável pela área tributária a nível nacional. Estou aqui com o Juliano. Isso, eu sou o Juliano, então, eu sou o gerente nacional de tributos da Martinelli. Atuo, então, há mais de 10 anos na área tributária. E aqui na Martinelli, então, sou responsável hoje não só pelas demandas aí federais, mas também dos tributos estaduais, onde o ICMS-ST também, atualmente, como o Rodrigo falou, por conta das demandas e até da necessidade aí dos contribuintes, a gente está atuando com bastante intensividade aí no ICMS-ST. A Juliana? Então, meu nome é Juliana, atuo hoje como supervisora tributária na Martinelli Auditores, de experiência na área tributária há 19 anos, com especialidade em ICMS próprio e ICMS-ST. Então, estamos aí à frente desse projeto hoje, junto com o gerente Juliano e com o diretor Rodrigo. Então, Rodrigo, pode iniciar a apresentação. Então, antes de começar no assunto técnico, eu passo só um briefing, um minutinho com relação a Martinelli.
Acho que todo mundo conhece a fundo a empresa. Vai projetar aqui uma tela. Você fica aqui agora, porque tu mexeu aí, né? Esse é outro. Esse é da... Vai compartilhar a tela aqui da apresentação. Ah, tu conectou com o teu particular, que tá... Era bom se tivesse logado o telefone, porque aí ia aparecer. Boa tarde, senhores. Enquanto está entrando a apresentação, solicito que a todos que desliguem o som e, se possível, desligar o seu vídeo para que a apresentação corra melhor. Obrigado. Vou passar o próximo slide. Então, só passando o briefing geral sobre a Martinelli. Então, é uma empresa que tem mais de 45 anos de história. A nossa matriz fica em Joinville, onde é a nossa sede. Então, nós temos filiais hoje em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre, Criciúma. O último escritório agora que a gente abriu esse ano foi em Recife. Então, hoje, a Martinelli é credenciada até pelo Banco Central como sendo uma empresa de primeira linha. Então, isso quer dizer que o nosso peso sobre opinião sobre as emoções contábeis é o mesmo peso que uma Big Four. Então, isso é o que a gente conquistou com o tempo, né, com a credibilidade dos nossos trabalhos. Então, só uma passagem geral aqui das nossas áreas. Então, a auditoria que a gente comentou, então, com relação a trabalhos de diagnósticos, revisões contábeis. A gente tem uma área também de tributos, que é a nossa área, com relação a trabalhos de revisões tributárias, consultorias, compliance, preço de transferência. Então, estudos gerais tributários, nossa área atua. Uma área também de trabalhos operacionais com relação a TI, logística, trabalhos de controle interno, né, e de gestão de riscos. Então, lá em geral de processos operacionais. E uma área também de finanças, que tem uma diretoria específica em relação a trabalhos de laudos diversos, de impairment, vida útil, valuation, todos os laudos contábeis e mais algumas questões também de finanças. Então, só para ter uma apanhado geral da Martinelli, agora passo a palavra para o Juliano e para a Juliana, que a gente vai entrar no assunto aqui da RCST. Então, nossa intenção aqui é passar a nossa experiência sobre o assunto, né, nossa vivência. Então, não é dar uma solução completa, quem sabe que o assunto é bem específico, né? E para cada para cada montadora, para cada segmento da empresa, muda bastante a forma de fazer essa recuperação, né? Quando é uma recuperação, porque ela pode ser também um complemento. Então, a ideia nossa aqui é passar a nossa experiência. Até algumas demandas já estão sendo tratadas em conjunto com a FenaBrave, como o André comentou, diretamente já com a Secretaria da Fazenda. Então, até se tiver alguma outra demanda que surja pelo chat ali, que a gente possa, talvez, depois até unificar e ter até mais força depois para levar isso para a Secretaria da Fazenda, a gente se compromete também depois em conversar e tentar unificar isso para conseguir equalizar, né? É isso aí. Então, que nem o Rodrigo falou, o objetivo hoje nós vamos entrar aqui tanto na parte técnica, como também analisar um pouco aqui a legislação, falar um pouco da legislação e compartilhar com vocês a nossa experiência e um pouco do nosso método de trabalho também que a gente vem adotando aqui, porque o que nós temos percebido de fato é que é um assunto complexo, né? Não seria tão complexo assim, olhando ele na sua essência, porém a gente tem dificuldades aí com relação às obrigações acessórias, né? A ter essas informações, a uniformização das informações quando vem, né? Como o Rodrigo acabou de comentar, cada montadora tem procedimentos diferentes, as tabelas de preço, a gente sabe que, embora tenham revendedoras de mesmas marcas, mas os resultados muitas vezes acabam mudando, justamente, às vezes, pela escrituração do documento, acaba dando resultados divergentes. Então, a gente tem bastante experiência aí para compartilhar, então a gente vai entrando aqui na parte técnica, na parte de legislação, e vamos comentando um pouco do que a gente tem visto, do que a gente tem vivido, para que vocês, para quem não conhece ainda o tema, para que saiba que tem oportunidade, né? Existem aí possibilidades boas de crédito na mesa, que a gente sabe que tem que olhar, que são importantes, que ajudam aí também a fazer caixa e trazer recursos para dentro dos negócios, sendo que é de direito do contribuinte, né? E também falar um pouco aí de como fazer, para quem já conhece, né? Talvez vai esclarecer algumas dúvidas aqui hoje. O objetivo aqui não é hoje tirar as dúvidas de vocês, mas sim, como o André também comentou no início da nossa apresentação, que vocês deixem aí as dúvidas de vocês, os questionamentos de vocês, que
que a gente vai fazer questão de tirá-los, de correr atrás das respostas, porque a gente também não tem todas as respostas ainda. A cada dia, quando a gente vai trabalhando aqui no escritório, a gente surge em novas situações, vê novas possibilidades, e a gente também vai discutindo isso entre nós, entre o nosso corpo interno, técnico, que a gente tem aqui, diversos especialistas, e também junto às secretarias da Fazenda. No caso, hoje aqui, a gente vai falar específico de Santa Catarina, né? Mas a gente trabalha com esse assunto no Brasil todo. Então, a gente vem discutindo aí com diversas secretarias da Fazenda também o tema, justamente procurando trazer aí o crédito que é de direito do contribuinte, para que ele possa, então, fazer aí o aproveitamento do devido nas suas operações aí. Então, esse é o que a gente vai falar hoje. Vamos iniciar aqui, então, falando um pouco já da onde surgiu, né? Por que surgiu esse embasamento, né? Tudo surgiu lá com uma decisão do STF lá de 2016, né? Que foi uma decisão lá de Minas Gerais, que trouxe, então, o direito, que reavaliou esse direito que anteriormente não era reconhecido, né? Não era unificado, se tinha muito mais dúvida do que tem hoje, e naquele julgamento nada mais, nada menos, a base legal de tudo isso é a Emenda Constitucional de 93, que trouxe lá no seu artigo 150, parágrafo 7º, o direito, reforçou o direito, né? Onde claramente diz que a lei poderá atribuir ao sujeito passivo a obrigação e a condição responsável de pagamento de um imposto ou contribuição para algo que ainda não ocorreu, uma operação que ainda não ocorreu, ou seja, que o fato gerador venha a ocorrer no futuro, mas também, ao mesmo tempo, imediatamente, caso não ocorra, caso o fato gerador não ocorra, ele deverá ser prioritariamente ressarcido e restituído da quantia paga maior, que é o caso, então, que é o que regulamentou o ICMS-ST com relação à sua existência, à sua cobrança, né? E também trouxe a obrigação aos estados de fazer a restituição, que é o que acontece nas operações de hoje. E quando a gente fala em fato gerador, o legislador, o STF, quando julgou, ele disse que o fato gerador é o quê? É realmente ter acontecido aquela margem que foi precificada pelo tributo na hora da venda, ela deve acontecer, ela deve virar caixa de fato, ela deve se conseguir concretizar ela no final da operação, transformando isso num recurso financeiro da empresa. E quando isso não acontece, ele pode, então, ele tem o direito de restituir essa diferença não realizada. Esse é o fato gerador na sua essência, né? Fato presumido, né? Isso, fato presumido, né? Então, isso foi o que embasou toda a discussão, né? Foi a essência lá da Constituição Federal, né? E, olhando, então, agora já para Santa Catarina, né? Santa Catarina também tem aí as suas previsões legais, tem seu embasamento legal descrito lá no anexo 3 do artigo 25, onde ele trata lá nos incisos 1º, 2º e 3º, ele trata de ressarcimento, né? Quando é que tem o ressarcimento? Ele fala, então, quando se tem operações em favor de outro estado, ou seja, nas operações interestaduais, né? Quando há, de fato, uma operação sujeita a substituição tributária. E também quando não há, quando há também operações para fora do estado, mas não há essa figura da substituição tributária, certo? Indo adiante também, nós temos ainda lá no anexo 3, no inciso 2º, onde ele fala da restituição. Esse é o caso específico aqui de vocês também, das concessionárias, onde a gente vê essa situação nas concessionárias, que é, de fato, quando há uma venda para consumidor final, aonde, de fato, a margem presumida, né, o imposto presumido lá atrás, no início da operação, ele não é alcançado, ou seja, foi que teve uma venda realizada com valor inferior à base de cálculo da substituição tributária na aquisição desse produto, né? E também, complementando aí, logo na sequência, nós temos o inciso 3º, que ele corresponde, então, ele fala da diferença do valor destinado ao consumidor final quando for superior, ou seja, fala do complemento. Então, tem as duas situações que a gente vai ver logo na sequência, que tem aí alguns períodos onde esse complemento, né, a gente sabe que nem era exigido, né?
Então, a gente fala na sequência um pouco mais desse detalhamento. E temos aí também, por final, então, falando ainda de base legal, nós temos aí toda a regulamentação de como fazer a declaração, né? Que aí traz lá no anexo 3, no artigo 26, e aonde foram divulgadas diversas portarias, desde a 378, lá de 2018, até a mais recente, que é a 416 de 2019. Porém, o que nós temos visto diariamente aqui no nosso escritório é de que essas portarias, a última portaria 416 de 2019, apesar de ser vigente, ela não traduz exatamente as exigências que o Estado faz hoje para que se tenha, de fato, o direito a restituir. Por quê? Porque são feitas diversas alterações de cruzamento, de validações desses créditos que não estão aí previstas na portaria. Então, apesar de, se você pegar na essência a portaria 416 de 2019 e querer aplicá-la, primeiro tem que conseguir interpretar, porque é bem complicada, bem extensa e ela é inacabada, né? Ela não está 100% pronta, né? Então, ainda a gente tem situações que nós temos diversas soluções de consultas internas aqui, com diversas abordagens que a gente faz aqui em conversas com o Estado, via e-mail, discussões que a gente tem, sempre discussões construtivas, óbvio, sempre buscando o direito dos nossos clientes e do contribuinte, mas a gente tem diversas alterações que não constam aí nessa última alteração, que é a 416 de 2019, né? Um ponto importante ali, porque existiu a portaria de forma clara com a previsão do layout da declaração. A grande questão é que não está claro quais são as regras de validação, né, que o sistema da Cefaz vai fazer. Então, a gente consegue, em alguns momentos, conseguir habilitar a declaração da RCST, mas semanalmente saem alterações das regras de validação, então, tu pode conseguir habilitar um arquivo hoje e semana que vem não conseguir mais. Então, até uma questão também que caberia uma demanda junto à Secretaria da Fazenda para que isso fique um pouco mais transparente, né? Uhum. Então, quais são as regras de validação, como existe com guia prática do espelho fiscal, né? Eu consigo saber aquilo que a Cefaz vai validar como sendo uma informação correta, né? Então, fica sem certeza com relação ao que vai ser validado, gera muita dificuldade, né? Então, eu consigo validar um arquivo hoje, mas não consigo mais, né? Então, isso é que a situação que nós estamos tendo hoje, assim, essa semana, ou ao contrário do que o Rodrigo comentou também, hoje está dando um determinado erro na validação. A partir da semana que vem eu vou validar um outro arquivo, e se a gente se prepara para corrigir esse erro, por algum motivo não conseguimos corrigir, e tu vai validar o arquivo, ele invalida. Então, assim, já temos vários exemplos aqui que ou não dava o erro e na semana seguinte começa a dar o erro, ou vice-versa, ele dava o erro e na semana seguinte ele não acusa mais o erro, mesmo a gente sabendo que o arquivo está com aquela divergência. Então, essas validações são as particularidades que nós estamos tratando arquivo por arquivo, tá? Então, assim, não é nem por segmento, é por empresa e por próprio arquivo mesmo. Os arquivos de uma empresa, de um mês para o outro, o da mesma empresa, ele começa a ter essas divergências de informação por causa do validador do Cefaz. Isso mostra também, né? Então, isso mostra duas coisas. Uma, a declaração e os layouts que aí foram divulgados em portarias, eles não tinham aí a abrangência de todas as operações que podiam acontecer, de todas as situações que acontecem, de fato, na ponta dos negócios, né? Onde nós tivemos aí exemplos, então, como a Juliana e o Rodrigo também já citaram, onde numa semana mandamos o arquivo, veio com rejeição de erro, e procuramos, então, procurar a Secretaria da Fazenda, porque o erro ali abordado não era claro. E, sendo que depois que a gente teve até uma conversa com o próprio legislador, ele entendeu que, de fato, não se tratava de um erro, era apenas um erro de parâmetro. Então, estou falando isso por quê? Porque muitas vezes não é nem questão de má-fé ou nada, mas é uma questão aí unicamente de entendimento também, que o legislador, a gente tem que entender que do outro lado ele também não tem aí essa vivência do dia a dia, e para isso nós aqui do escritório também sempre nos preocupamos com os dois lados, né? Um de fazer o legislador entender o que de fato acontece na ponta, e do outro lado em buscar o direito e garantir o direito do contribuinte, né? Falando então de período de entrega, né? O período de entrega, ele é um arquivo mensal que deve ser transmitido mensalmente, né? Por meses, né? A gente vem procurando fazer um trabalho aí
então, muitas vezes, para combinar o jogo com os contadores, a gente sabe como é que é corrido no dia a dia aí dos escritórios, mas é um arquivo mensal que deve ser entrada, com saídas realizadas a partir de 5/4 de 2017. Por que 5/4 de 2017? Porque antes disso, a única maneira de buscar o crédito é via judicial, né? Então, não se consegue fazer essa busca do crédito via administrativa, então nós, da Martinelli, não atuamos com créditos anteriores a esse período, embora, deixando claro aqui, que aí é interessante falar com vossos advogados, mas que existe aí o direito de buscar, sim, crédito anterior a esse período, né? Que é o prazo prescricional de 5 anos previsto já pela Constituição, né? E até 31/12 de 2018 não é obrigatório, então, a entrega do complemento, né? Quando se tem aí ICMS a recolher. Porém, fica obrigado, né, a manter a memória de cálculo arquivada e disponível quando solicitado. Abro aqui um ponto, então, para fazer mais um comentário. Nós já tivemos situações aí, de fato, onde nós entregamos apenas aí arquivos, geralmente, do que tinha a restituir, porém, o Estado, sim, nos pediu aí a documentação complementar do que tivesse aí a recolher, e assim também foi apresentada, né? A partir já de 2019, então, é obrigatória a entrega da declaração do complemento de ICMS-ST, ou seja, você entrega tanto do que você tem a restituir, como também das operações já simultaneamente naquele arquivo mensal, você deve fazer a entrega do que você também tem a complementar, já fazendo uma apuração total das suas apurações, né? Protocolo físico, então. Protocolo físico serão aceitos aí para saídas realizadas até 21/2 de 2019, né? Por quê? Porque antes disso, né, a entrega, realmente, a parte de validação, de aceitação dos arquivos junto ao Estado já era muito mais complicada, com muito mais falhas, né? E por isso o Estado, até aquele momento, então, ele aceitava o recebimento físico, até desse período ele aceita aí o recebimento físico dessas obrigações, né? E a partir daí já não, a partir daí apenas com a entrega das obrigações expressas nas declarações aí, que são as declarações do ICMS-ST de fato, tá? E aí a gente vai começar agora, então, falando de parte legal, basicamente o que introduz, né, a introdução legal é essa aí, né? Então, nós temos aí um julgamento no STF que garantiu o direito ao contribuinte, então, não estamos falando aqui de tese, de risco, de nada disso, não. Nós temos uma legislação também estadual aqui em Santa Catarina, prevendo o direito e dizendo como fazer, porém, o que nós sabemos que ela é uma legislação que ela não está 100% ajustada conforme as operações, ou seja, dá trabalho, né? Nós mesmos aqui temos essa experiência, dá muito trabalho, mesmo olhando o mesmo segmento, por exemplo, de automóveis, é complexo, tem dúvidas, existem registros que são feitos diferentes de montadoras para montadoras, então é trabalhoso. E agora a gente entra então um pouco e quer compartilhar com vocês também um pouco aqui do nosso procedimento adotado, da nossa prática do dia a dia, para também poder aí elucidar algumas dúvidas aí de vocês e dar mais transparência ao como a Martinelli trabalha hoje esse tema, tá bom? A Juliana, aqui passo a palavra agora para a Juliana. Então, assim, hoje o procedimento adotado pela Martinelli Auditores, tá? É primeiramente efetuar uma pré-análise dos resultados da empresa. Após essa pré-análise, a execução do trabalho, dos períodos que a empresa tem interesse em entrar com um pedido de restituição e a entrega das declarações, né? E após a entrega da declaração com o crédito habilitado, toda a parte de assessoria no ressarcimento e compensação do crédito. Então, só fazendo um adendo aqui que a Juliana comentou, então, realmente, a gente faz uma pré-análise inicial, até para saber qual é o efeito que isso pode gerar potencial, né? Ele pode gerar expectativa com relação à recuperação de valor expressivo, mas, eventualmente, o veículo pode dar uma recuperação importante, mas, de repente, a peça dá um valor complementar, então, qual é esse efeito global? Então, será que eu poderia fazer só a parte de veículos até 2018 e, de repente, para peças manter o controle? Então, até por isso que a gente fala de pré-análise, para tomar em conjunto, entender qual é o efeito disso, e em conjunto montar uma decisão de como agir, né? De fato,
como a gente poderia fazer? Isso, porque não necessariamente, né, Rodrigo e Juliano, que a gente vê aí, não necessariamente porque se tem o direito, quer dizer que, de fato, a operação deu o resultado de estar trabalhando com margens inferiores ou até muito inferiores aí ao que está previsto na legislação, né? A gente tem diversos exemplos onde as margens, elas são sim inferiores, mas o percentual é muito próximo do presumido, e aí a gente sabe do trabalho que é fazer essa declaração, e sempre em conjunto com o cliente, né, deixando claro com essa pré-análise, né, que nem a Juliana acabou de comentar aqui, o Rodrigo, deixando claro, a gente deixa claro o porquê, o quanto que é a estimativa, né, a gente já passa uma estimativa desse crédito, e muitas vezes também não vale a pena a gente seguir com o trabalho, porque de fato as margens são muito próximas das presumidas, né, ou até, quem sabe, superiores em alguns casos. Né? Até para saber, além dos valores envolvidos, quais são as possíveis dificuldades, né? Sim. Então, eventualmente, pode ter inconsistências no arquivo do SPED fiscal, eu posso ter um volume grande de informações que eu comprei, não da montadora, eu comprei de um atacadista, aquilo que não é genuíno da fábrica. É que assim, então, pode ter vários pontos que podem impactar na cada empresa, mesmo sendo do mesmo segmento, tá? Cada empresa, ela tem a sua particularidade, ela tem os seus resultados específicos. Então, assim, nós já fizemos montadoras, todas elas foram iguais. Não, todas elas foram diferentes. Todas elas têm um cenário diferente. Então, essa pré-análise é extremamente importante. Já para fazer, além de saber se vai ter resultado positivo ou negativo, realmente a gente fazer uma análise já fiscal da empresa para ver se faz dar entrada com o pedido ou não, tá? E para dar entrada, para conseguir fazer essa pré-análise hoje, nós precisamos, inicialmente, tá, dos arquivos do SPED, CMS, IPI, do FD Contribuição, do certificado digital, ou se a empresa não consegue disponibilizar o certificado, nós solicitamos os arquivos XML das notas fiscais de compra, tá, dos produtos que querem fazer o pedido de restituição ou de complemento, tá? O porquê que nós precisamos do arquivo XML e do certificado, ou do certificado, desculpa. Porque hoje nós não conseguimos consultar as notas fiscais nos portal da nota eletrônica sem o certificado. Então, ou nós precisamos do certificado para conseguir baixar, ou o XML já, que a empresa faz o download do XML e envia para a Martinelli, para nós termos acesso às informações, tá? Todo o cálculo é feito através da base presumida DST da compra, e na escrituração do SPED não é efetuado o registro dessas informações no lançamento das notas. Por quê? Porque quando a empresa lança a nota fiscal, ela não tem o direito ao crédito. Então, ela acaba não lançando essas informações. Então, são informações que realmente nós só conseguimos no XML, tá? E hoje, essa pré-análise que nós estamos efetuando 2 meses por ano. 1 mês cada semestre, tá? Por que 1 mês cada semestre? Porque realmente a empresa, por vários motivos, ela tem mudança de cenário, no início do ano e no final do ano, ou no início do ano e no meio do ano. Então, com todos os pontos que o Rodrigo e o Juliano apontaram aqui, hoje uma maneira mais segura de ter um resultado do seguro para dar continuidade no trabalho, na pré-análise, é realmente fazer análise de 2 meses por ano, cada um semestre, tá? E essa resposta da pré-análise, da análise dos 6 arquivos, tá? Quando nós falamos 6 arquivos, é montar os 6 arquivos na íntegra dentro das regras da DRCST, tá? É um prazo médio atual hoje de 15 dias, tá? Após o recebimento dos documentos. Aí, conforme for dando continuidade no trabalho, que vai, dependendo das particularidades que vai tendo, se vai levar mais de 15 dias ou menos de 15 dias, nós vamos entrando em contato com os clientes, tá? E só reforçando essa pré-análise, não quer dizer que o crédito seja possível de maneira imediata, né? Porque aqui a gente ainda não entra na parte de convalidação de erros, a gente já tem uma sensibilidade de alguns erros, analisando da maneira como for escriturada e da maneira como ocorreram as operações. O principal objetivo aqui, em primeiro lugar, é ver o potencial de crédito que esse negócio traz, né? Então, esse é o principal objetivo da pré-análise, né? Então, após o resultado da pré-análise que for fechado, acordado com o cliente, tá, na continuidade do trabalho, então, é dado continuidade solicitando os arquivos de SPED, CMS, FD Contribuição, arquivo XML,
né, dos períodos que serão efetuados os cálculos e montada a declaração, tá? Então, hoje, nós estamos iniciando com datas de saída realizada a partir de 5 de abril. Então, normalmente, nós pedimos os arquivos do SPED a partir de janeiro de 2017, mas, dependendo dos saldos de estoque das empresas, nós recorremos a arquivos do ano de 2016 também, tá? Então, depende da análise de cada empresa. O prazo de montagem dessas declarações hoje, ele está numa média de 30 a 90 dias, dependendo da movimentação da empresa, e a transmissão do arquivo, ele é efetuado imediatamente após o de acordo com a montagem, tá? Esse de acordo seria passar o resultado final para o cliente e tendo a aprovação dele, nós fazemos as transmissões. Então, assim, após a transmissão dos arquivos, tá? Nós precisamos, assim, ó, de uma parceria efetiva com os contadores de cada empresa. Por quê? Porque a declaração é transmitida via SAT e hoje a Martinelli não consegue vincular os seus clientes no cadastro da Martinelli, porque por própria regra do Cefaz, as empresas podem ser vinculadas apenas um contador no SAT. Então, ela já tem o seu contador. Então, nós estamos fechando essa parceria com os contadores, onde a gente, no início do trabalho, nós combinamos o melhor data para ele receber os arquivos e efetuar transmissões para nós, tá? Então, assim, nós temos clientes que a gente envia arquivo diariamente, clientes que é semanalmente, tá? Depende da demanda do contador e o acordo que nós chegamos com o contador. E após a transmissão, o contador faz o acompanhamento do resultado das análises e encaminha os resultados para a Martinelli, tá? Então, realmente, nós precisamos dessa parceria, porque nessas análises, após a entrega, é que começa todas as solicitações da habilitação. Então, a habilitação do crédito hoje, a autoridade fiscal tem um prazo de 30 dias, tá? Para fazer a habilitação do crédito. Nesse prazo de 30 dias, eles estão recebendo o arquivo e mais ou menos uma média que nós temos aqui de experiência é que de 15 em 15 dias, mais ou menos uma semana e meia, tá levando, a cada 15 dias, eles estão respondendo com as análises deles, e às vezes eles pedem para retificar SPED, pedem para retificar uma informação ou outra da própria declaração, eles solicitam mais informações. Então, assim, a partir do momento da entrega, leva mais ou menos uma semana e meia, 15 dias, para eles fazerem o primeiro contato. A gente responde, começa a contar mais 30 dias. Então, assim, a resposta deles não está levando 30 dias de fato. Quando está chegando perto de 30 dias, eles dão a resposta. Não, está sendo bem antes, tá? E começa daí a resposta aos questionamentos e solicitação de informação deles, tá? Então, assim, no próprio regulamento do CMS está que o CEF ele pode instituir outras condições de habilitação do crédito, e isso está acontecendo de fato. O que nós queremos, então, resumir aqui, né? É só que esse trabalho, a gente precisa dos contadores, do apoio das contabilidades internas aí das empresas. Porque quanto mais tempo levar para que a gente tenha esses arquivos, essas respostas do Estado, e a gente faça a transmissão dos arquivos, mais tempo a gente vai demorar também para entregar o crédito aí aos nossos clientes, e aí acabar ainda, inclusive, perdendo aí o crédito por conta da prescrição das declarações, né? Então, o objetivo aqui é reforçar que não depende só da gente, nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinho, precisamos aí do apoio das contabilidades, né? Então, assim, o crédito após habilitado pelo Cefaz, tá? Ele pode ser utilizado para compensação da escrita fiscal do ICMS próprio ou do ICMS-ST do próprio estabelecimento, tá? Ou mesmo o crédito pode ser transferido para o estabelecimento do mesmo titular ou interdependente. Então, assim, se a empresa, por acaso, nos próximos meses após a habilitação do crédito, ela não tem um saldo a pagar do ICMS muito alto, ou pela sua própria movimentação fiscal, ela está com saldo credor, tá? Ela não perde esse crédito. Ela tem a opção de transferir esse crédito para outras empresas, tá? Uma das opções também no caso, a montadora, por exemplo, normalmente a maioria das montadoras são fora do estado de Santa Catarina,
né, elas tendo descrição estadual de substituto em Santa Catarina, se a revendedora quiser transferir o crédito para a montadora, para a montadora fazer a compensação na sua própria apuração de CMS-ST, tá, também pode ser efetuado. Tá? Então, toda essa parte de transferência é feita conforme o procedimento interno de Santa Catarina, né, que é o C e a OTC. Então, assim, esse crédito, ele pode ser utilizado tanto no CMS próprio, quanto no CMS-ST, quanto ser transferido para outros estabelecimentos. Então, a empresa hoje, que ela tem esse direito e ela tem esse valor para habilitação, ela não perde esse dinheiro. Então, assim, hoje, quais são as medidas que nós estamos tendo para conseguir validar os arquivos? Conforme o Rodrigo e o Juliano já comentaram, contato com a Fazenda Estadual de Santa Catarina, e, né, com as demais fazendas também dos outros estados, onde nós enviamos nossos questionamentos, nossos apontamentos, cada divergência que nós encontramos na validação, que nós não concordamos, nós entramos em contatos, apresentamos os embasamentos legais, né? De forma técnica, né? De forma técnica. Sim, uma abertura política de forma técnica mesmo, para esclarecer qual é a questão que está pegando, para a gente conseguir equalizar, né? E tem resolvido. Né? Exatamente. Então, assim, dessa maneira que hoje nós estamos tendo sucesso nas validações. E também depois, conforme eu já mencionei, uma parceria com os contadores da empresas, que está extremamente importante. Então, da minha parte... Então, resumindo aqui, chegamos ao final da apresentação. O que a gente ainda quer reforçar aqui com vocês? Que nós estamos trabalhando não só com concessionárias, né, nós estamos também trabalhando aqui com supermercados, nós estamos trabalhando com revendedoras de peças, todas as empresas que têm o ICMS-ST em suas operações. Então, nós temos aí cases de sucesso, nós estamos conseguindo progredir, não é na velocidade, muitas vezes, que a gente quer, que o contribuinte precisa também, por conta de que são assuntos que não são claramente definidos, né, tem muita particularidade, mas a gente tem certeza de que, trabalhando junto, o nosso método de trabalho, contando com a parceria de vocês também, com o entendimento que muitas vezes esse não é um crédito que a gente consegue levantar do dia para a noite, a gente precisa do apoio da administração interna para pegar os arquivos, muitas vezes até passar entendimentos, porque o próprio Estado, muitas vezes por desconhecimento de como funciona a operação, ele pede mais clareza, ele quer mais entendimento, e aí a gente chama também os contadores, os administradores para dar explicação, passar documentação de suporte, né? Então não é um crédito normal, ele tem particularidades muito grandes de cada negócio, mas a gente vem conseguindo e não vamos desistir, querendo ou não, de nenhum dos nossos clientes que tem potencial para buscar crédito, porque a gente sabe que alguns também não têm as operações, elas não permitem margens superiores às presumidas, né? Mas no demais é um trabalho que a gente está conseguindo ter sucesso em vários ramos, não é só de automóveis, mas também supermercados, entre outros. E também, além desse trabalho de CMS-ST, depois o Rodrigo vai falar um pouco também, tem outras oportunidades aí de concessionárias que são realmente bem relevantes, né? No demais, é um trabalho que nós temos bastante experiência, podem contar com a gente, a Martinelli está aí disposto a realmente olhar delicadamente cada uma das operações de vocês, e a gente confia no nosso trabalho, confia também no de vocês, para que vocês só busquem o que é direito de vocês, né? Esse é o nosso objetivo, é o nosso trabalho. A gente trabalha com alguns valores aqui percentuais, mas aí o Rodrigo agora termina aqui falando um pouco disso aí para vocês, tá bom? Agradeço também aí a atenção de vocês. Então, um assunto que a gente alinhou já com o André, com a FenaBrave, é uma parceria para a redução dos honorários. Então, ficou acordado, já formalizado com a FenaBrave, é uma limitação da nossa remuneração a 5% do êxito dessa economia, pelo efeito caixa. Para os associados, né? Para os associados, aqueles que não são associados, a média histórica que a gente costuma praticar é de 15% até acima disso, tem função da demanda que gera esse trabalho. Então, ele gera uma demanda muito grande e muito diferente de outros levantamentos que são mais fáceis. Então, esse é extremamente complicado. Então, a gente se comprometeu a quem é associado à FenaBrave a limitar a nossa remuneração a 5% sobre o êxito. E aí garantindo também que só vai ser pago o honorário depois do efeito caixa desse levantamento. Então essa foi a parceria que a gente fez com
a FenaBrave para tentar, de alguma forma, também dar uma contrapartida para quem é associado à FenaBrave. Ou seja, nesse sentido não tem risco nenhum, né? Se vocês não ganham, a gente também não ganha, né? A gente trabalha no jogo do ganha-ganha, tá? Até a questão do chat ali, que a gente vai pegar os questionamentos para responder depois caso a caso. Tem assunto já que o próprio Vailate trouxe já, inclusive, para o André, para a gente tentar explorar, que são questões que são, entre as dificuldades de todos, né? Então, até independente de ser contratado da Martinelli ou não, a gente tem a parceria com a FenaBrave para tentar equalizar, porque questões que a gente está tratando hoje, que são problemas para a gente resolver, pode ser um problema que a gente vai resolver da tua empresa também, fechando o contrato ou não, né? Então, por essa parceria da FenaBrave, a ideia é tentar ajudar mesmo para equalizar essa questão que a gente sabe que não é fácil, né? Ela é difícil mesmo e se for considerar depois de 2019, ela fica ainda um pouco mais difícil ainda, né? Então, vão ter casos que a empresa vai ter que avaliar, talvez não consiga mandar a declaração, tem que fazer um protocolo, talvez uma petição para ser faz, não é o ideal, mas em alguns casos pode ser o último caminho. Então, tem várias formas de como buscar atuar, o direito, né? Então, esse ponto aqui do CMS ST é uma das questões. Tem outras questões também que não vou entrar a fundo, porque não é o objetivo da reunião, mas tem outro ponto que é relevante, que é a questão das subvenções para investimento, que afeta a base do imposto de renda, que é um assunto que também a gente trabalha, mas é um assunto um pouco diferente, depois a gente pode conversar com um pouco mais de calma com vocês. Quem tiver interesse, né? Quem tiver interesse nesse assunto, deixa aí no chat também, ó, quero conhecer um pouco mais de outras oportunidades para concessionárias, né? Que a gente tem aí, tanto no âmbito federal, né? Que são muito relevantes os benefícios, como também dos estaduais, que é a da RCST, entre outras situações que a gente tem visto aí também nas montadoras aí, que trazem um potencial muito grande de crédito. Então, hoje o assunto era realmente falar um pouco mais de RCST para vocês, mas a gente tem outras soluções e todos os clientes que a gente vem abordando aí, muitos são da FenaBrave também, então tem gostado dos resultados, né? Nada de tese, nada de risco, é aplicação da legislação na prática, né? Então, são resultados muito bons aí. E até expertise com relação ao segmento de concessionárias, hoje a Martinelli atua com grandes grupos da região sul, do Rio Grande do Sul, não posso comentar nomes aqui, mas da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a expertise com relação à concessionária de assuntos diversos, né? Com relação a eventual ressarcimento de PIS/COFINS sobre ICMS que a montadora vai repassar, como tributar isso. Então, até essa parceria depois pode ajudar para as várias demandas aí que estão acontecendo esse ano e sempre a ideia nesse momento de pandemia é tentar preservar o caixa o máximo possível, sem correr risco, né? Então, esse é o objetivo principal, né? Isso aí. Quem tiver interesse, deixa aí o contato, né? Eu entre em contato com o André, vocês conhecem muito bem o André aí também. Pode deixar o contato com ele, a gente retorna para vocês. Falando de todas as oportunidades aí, sim, individualmente, com o tempo, a gente organiza, marca com vocês, estuda, avalia o negócio de vocês. E para que a gente consiga aí, com certeza, tem oportunidade, tem soluções boas que ajudam vocês aí também a vender mais veículos e seguir aí com os negócios de vocês sempre plenos, né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliana. Obrigado pelas explicações e principalmente pela presença de todos os demais. Estivemos aqui perto de 80 participantes e lembrando que esse justamente é o trabalho que a gente tem feito aqui na FenaBrave. Trazer soluções para as concessionárias, encontrar empresas idôneas, sérias, que possam, de alguma forma, ajudar no nosso dia a dia. E nessa área tributária, que eu costumo dizer que é um cipoal tributário que nós temos no Brasil, muitas vezes precisamos contar com a experiência de pessoas que têm expertise nesse assunto. Foi quando, repetindo, conhecemos a Martinelli, firmamos essa parceria para que pudéssemos trazer aos nossos associados uma solução para resolver esse assunto que está causando bastante preocupação a todos de como fazê-lo funcionar. Então, obrigado a todos. Vocês, por favor, podem deixar aqui no chat alguma dúvida, alguma solicitação, ou pode encaminhar diretamente para a FenaBrave. Vocês todos têm os nossos contatos, nosso telefone, WhatsApp. Fique à vontade para nos passar alguma dúvida e eu prontamente transmito isso ao pessoal da Martinelli também para que eles possam responder as dúvidas de vocês e entrar em contato. Então, queria saber se vocês gostariam de fazer mais uma finalização. De minha parte, eu estaria encerrando aqui esse nosso webinar. A gente agradece a participação de todos, aí fica à disposição para ajudar alguma outra questão também. Fica depois o contato na apresentação que o André vai compartilhar, então a gente fica à disposição para conversar com vocês.
Ok. Isso aí. Posso agradecer também, André, a FenaBrave, A oportunidade desse evento. as concessionárias, todas aí, todos os participantes. E estamos aí, o que vocês precisar também, vão deixar o contato com o André, com a FenaBrave, e estamos à disposição, tá bom? Deixa as perguntas no chat e a gente realmente vai responder uma a uma todas as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço e bom trabalho e boas vendas aí. Um abraço. Obrigado a todos e uma boa semana. Boa semana.